o maior advogado no processo de canonização de São José Maria, sem sombra de dúvidas, foi o próprio Dom Álvaro, por conta do fato dele ser o próprio confessor de São José Maria, né? Então, assim, os dois tinham uma relação muito íntima de... Primeiro que ele era confessor de São José. Segundo... São José Maria, no caso, né? Segundo, porque eles eram amigos pessoais e eles moravam juntos, sabe? Então, assim, qualquer coisa que testemunhasse contra o processo de canonização de São José Maria... Era uma coisa que Dom Álvaro iria saber, tá ligado? Então, se ele vira e fala assim, não, esse cara é santo, sabe? Não, e isso aí é fundamental, porque tem um ponto extra aí, né, Padre Fagner, que o São José Maria Escrivá, na função ali de, né, quem tá à frente da obra, né, ele colocou um papel dos custódes, que é como se fosse o cuidador, né, os ângelos custodes, né, os anjos da guarda e tal. Então, são os guardiões, os custódes ali do prelado, né? Na época era São José Maria o fundador, né? E era um pra cuidar das... Ele nomeou ali 2 pessoas pra serem os guardiões dele, né? Um na parte humana. Então ele colocou, olha, se tiver alguma coisa humana, algum trabalho que eu esqueci de fazer, você vai me cobrar. Você vai me lembrar que eu tenho que fazer isso. E o outro na parte espiritual. Se eu falhar em alguma coisa aqui, em alguma virtude, alguma coisa que eu fizer que na parte espiritual não seja boa, você vai me chamar a atenção, que é uma coisa ainda mais complexa do que a primeira. Pra segunda função, ele colocou o Dom Álvaro pra fazer isso. Só que mais do que isso, o mais bonito, né? O Dom Álvaro foi ordenado dia 25 de junho de 1944. Falei isso agorinha, né? Aí foi uma ordenação ali meio até que as catacumbas, né? Tempo de guerra ainda mundial e tal. Então, assim, tava meio escondido as coisas, né? No dia 26 de junho, Dom Álvaro tava em casa e tal. São José Maria chegou, bateu na porta e falou: Álvaro, meu filho, como que tá? E tal, beijou a mão dele, né? Uma mão recém-ordenada e tal. Falou: tô aqui pra me confessar com você. Dom Álvaro falou que assustou e falou: como assim, né? Aí ele foi e falou: eu quero me confessar com você, né? Você já ouviu alguma confissão? Não, então você vai ouvir a minha. Foi a primeira confissão que ele ouviu, tá? Caraca! Aí o São José Maria confessou com ele e no final falou assim: de agora em diante você vai ser o meu diretor espiritual. Você vai ser o meu confessor, né? Putz, de agora em diante você vai ser o meu confessor. Ele ouviu a confissão do santo a vida inteira. De 26 de junho de 1944 até 26 de junho de 1975. 31 anos exatamente, porque São José Maria morreu de 26. Caraca! Exatamente, véi. 31 anos ouvindo a confissão dele. E aí, voltando na questão do custódios, aqui eu fecho o raciocínio, né? São José Maria chegou no Álvaro e falou: olha, você vai ser o meu, né, custódio para as coisas espirituais. Então ele conhecia São José Maria do confessionário, humanamente, porque os dois moravam junto, trabalhavam junto, estavam sempre junto ali, fazendo tudo, né, todo trabalho que um fazia, o outro estava acompanhando e tal. Só que São José Maria ainda falou para ele, falou: eu quero tanto que você me ajude na minha parte espiritual, que eu te libero do segredo de confissão comigo. Então, assim, comigo, se eu fizer alguma coisa que você acha que, pô, eu não poderia falar porque tava na confissão, comigo você pode falar, sabe? Eu te falei tal coisa na confissão e errei aqui, comigo você pode falar. Falou: pô, você comentou isso. O Dom Álvaro falou que nunca usou disso. Naquela confissão, aquele dia você falou Ele isso, falou né? que nunca usou disso, sabe? Ele falou: é óbvio que eu nunca. Ele falou: é óbvio que eu nunca usei desse artifício, mas ele me deixou liberado, sabe? Caraca. Então, o conhecimento do Dom Álvaro de São José Maria é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Então, se ele se deu esse trabalho de falar, pô, eu preciso trabalhar na canonização desse cara, é porque ele sabia que ele tinha convivido com um santo. Uhum. Se a gente consegue sentir isso das pessoas, sem estar com elas o tempo inteiro, e aí eu volto naquela frase que eu falei lá no começo, né? Quando a gente conhece os grandes homens, a gente convivendo com eles, percebe que eles não são tão grandes assim, né? Por que o ditador da Coreia do Norte não deixa lá os coreanos chegarem tão perto dele? Porque vão saber que ele é um bochinha, né? Tipo, pô, exato. Esse cara que é o ditador e tal. Mas com Dom Álvaro é o contrário. Quanto mais ele conhecia São José Maria, mais ele percebia a santidade daquele homem. Caraca. Então, quando o Dom Álvaro falou, não, o trabalho da minha vida é a canonização de São José Maria, acho que ali já estava resolvida a questão, sabe? Ninguém conhecia tão bem São José Maria quanto o Dom Álvaro. Uhum. Ninguém conhecia tão bem a alma de São José Maria quanto o Dom Álvaro, né? Falando de homem. Ninguém literalmente. Dentre né? os homens, né? Ninguém. Entre os homens, ninguém. Ninguém. Não conhecia Só Deus, né? Acho que só Deus acima, né? Provavelmente eu conhecia a alma de São José Maria melhor do que São José Maria, né? Porque ele tava olhando de fora, né? Exato.